Eu tenho certeza que você que está ouvindo 15 Minutos já leu, ouviu e viu na TV muitas notícias ao longo dos anos sobre CPIs. A CPI dos Correios voltou a quebrar os sigilos bancário, fiscal e telefônico de suspeitos de envolvimento no mensalão. A CPI mista da Petrobras aprovou hoje o relatório do deputado Marco Maia, do PT. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou 5 horas e meia para ser lido. CPI de tudo que é coisa. A mais nova é a CPI das fake news, aprovada recentemente no Congresso. E já virou uma espécie de clichê. Se tem CPI, vai acabar em pizza. Tudo bem que uma boa parte delas termina assim mesmo, mas também não são todas. Eu sou o Márcio Miranda e esse é um tema do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Outro assunto hoje é ligado ao comércio. Numa tentativa de aquecer as vendas em um mês que é dos mais fracos do ano, foi lançada a Semana do Brasil. Aproveitando a Semana da Pátria, o governo federal quer estimular a economia com a ajuda das lojas do país. Daqui a pouco mais detalhes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma CPMI das fake news, foi instalada oficialmente nos últimos dias lá no Congresso Nacional. A comissão vai ter 180 dias para investigar algumas informações ligadas a notícias falsas, tá? E o nome dela é a CPI das fake news. Nesse caso não é nem CPI, como eu disse, é CPMI, porque envolve deputados e senadores. A repórter Camila Abrão, da editoria de República, aqui da Gazeta, ela assina a matéria exatamente sobre esse tema, sobre a CPI das fake news, a CPMI, e também sobre outras comissões de inquérito ao longo dos anos. Afinal, como eu disse aqui no começo do 15 Minutos, Camila, a gente já ouviu falar muito dessa sigla aí na história da política brasileira, Sim. né? Vamos começar falando então da questão das fake news mesmo. O que exatamente deve investigar essa comissão que, como eu disse, é formada por deputados e senadores, né? Sim, essa comissão ela está sendo ensaiada desde antes do recesso. Ela deve investigar, como o nome já disse, as notícias falsas e também cyberbullying contra autoridades, contra pessoas normais e perfis falsos que influenciaram a eleição de 2018. O foco da CPMI são as eleições de 2018. Essa CPMI, aliás, outras também já foram, apesar de terem ficado com o nome, por exemplo, de CPI, no caso, por exemplo, dos Correios, né? Eu lembro que foi uma CPMI também, que também tinha deputados e senadores que estavam participando dela, né? Uma comissão que envolvia parlamentares das duas casas. A dos Correios foi em 2005, foi uma das que definitivamente não acabou em pizza, porque a partir dessa CPMI dos Correios, começou a investigação do mensalão. Foi um vídeo de um dos funcionários dos Correios que tinha uma negociata envolvida, tinha o nome do Roberto Jefferson, e depois o Roberto Jefferson, que era deputado na época, deu uma entrevista citando vários outros políticos envolvidos, e tudo isso gerou a investigação do mensalão. O curioso dessa CPMI dos Correios é que, na época, o presidente da CPMI era o senador Delcídio do Amaral. Isso mesmo. Que em 2016 acabou sendo o primeiro político a participar de uma delação premiada no âmbito da Lava Jato. Exatamente, bem lembrado, né? As coisas mudam muito rápido. Ele era líder do governo Dilma no Senado, né? E acabou sendo preso naquela operação, inclusive depois veio a ser delator. Ele presidia aquela CPI dos Correios. O relator daquela CPI era o Osmar Serralho, era deputado federal pelo estado do Paraná. Depois foi ministro da Justiça no governo Temer e também acabou deixando o ministério depois de pouco tempo. Hoje não é mais deputado, está sem mandato. Bom, já que você citou, a gente comentou a CPMI dos Correios, a gente coloca aqui nesse clube, vamos colocar assim, né, das CPIs que deram alguma coisa, né? E tem outra que aconteceu que também deu em alguma coisa, que foi mais antiga, na época ainda pré-impeachment do ex-presidente Collor, né? Sim, foi em 92, foi a CPI que ficou conhecida como a CPI do PC Farias, né? Isso. Que investigou o esquema PC Farias e todas as contas do então presidente Collor. Foi o começo do fim para o Collor, né? Porque a CPI acabou concluindo que despesas pessoais do presidente eram pagas por contas fantasmas que eram movimentadas pelo PC, que foi tesoureiro de campanha do Collor. Depois do fim dessa CPI, 4 meses depois, o Collor renunciou ao cargo em meio a um processo de impeachment e tudo mais, e o resto todo mundo sabe, é né? História. Pois é.
Bom, as CPIs em geral, essa que a gente citou dos Correios, por exemplo, foi a primeira que teve, assim, transmissão pela TV, né? Então até o Brasil parava para assistir os discursos, o Roberto Jefferson no embate com o José Dirceu. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem tão correto, que eu tenho orgulho de ter acertado a mão. E toda aquela coisa, aquele circo que foi criado. Circo, aliás, que em outras CPIs e CPMIs também são comuns. E em muitas delas acaba que não dá em muita coisa, né? A famosa pizza. Aí vira a verdade, aquele clichê, né? Que a CPI vai virar em pizza. Por exemplo, tem a CPI aí, ou as CPIs, né? Da Petrobras, que já foi mais de uma que foi criada e não deu muita coisa, né, Camila? Não, da Petrobras foram 3 e normalmente foi feito uma grande bagunça em cima, era uma grande confusão, um estardalhaço. O seu cabelo branco mexe com me respeito! É moleque, o presidente da Vossa Excelência me respeite! É moleque! Vossa Excelência me respeite! E acabou não dando em nada. A primeira de 2009, inclusive, eles diziam que não constataram nenhuma irregularidade na estatal. A segunda Isso pré-Lava Jato ainda, claro, em 2009. Lá em 2014 teve a segunda, eles pediam um indiciamento de 52 pessoas, mas também foi uma coisa meio discreta, acabou em nada. A outra de 2015 já foi com a Lava Jato rolando. Sim. E essa foi interessante porque dos 91 pedidos de indiciamento, nenhum era de político, mesmo com a Lava Jato já a todo vapor. Então, acabou em nada na prática, né? As 3 da Petrobras. Isso. Pra gente fechar, Camila, como funciona exatamente uma CPI? Então, vamos citar, assim, o que seria a definição, né, do que é uma CPI. Sim. Ela tem que começar a partir de um fato determinante que tenha relevância pública. Aí o deputado vai e apresenta um pedido para que esse fato seja investigado. Aí a comissão é formada, pode ser independente, pode ser só na Câmara ou só no Senado ou a mista, que são o caso das CPMIs, né? E a partir disso eles têm 120 dias para investigar, é criada uma comissão e eles têm 120 dias para investigar e esses 120 dias podem ser estendidos por mais 60. Então eles têm um total de 180 dias para investigar e chegar a uma conclusão sobre esse determinado fato. E aí indiciar ou não indiciar pessoas, Exatamente. Apontar se vai sair alguma coisa ou se Sim. não vai sair nada de todo esse trabalho que vai ser realizado. Isso. Legal, Camila, até a próxima. Até. É uma promoção para promover o Brasil. É uma Black Friday antecipada. Você ouviu aí o presidente da Havan, o empresário Luciano Hang, entusiasmado, né? Ele que acredita que pode estar surgindo uma espécie de Black Friday brasileira. Pois é, pelo menos é isso que pretende até o varejo. Nos últimos dias, o governo federal lançou a Semana do Brasil. É uma ação que tem como objetivo estimular o comércio e, consequentemente, a economia do país, né? A Sharon Abdallah assina a matéria sobre esse assunto e vai explicar pra gente aqui no 15 Minutos um pouco mais sobre isso. A ideia, nas palavras do próprio Luciano Hang, Sharon, é criar essa Black Friday brasileira. Quando a gente pensa em Black Friday, pensa que tem desconto, aquela coisa toda. A ideia é mais ou menos essa também do comércio, então vai ter descontos para o consumidor? É isso mesmo, Márcio. Muitas redes de grandes varejistas e também pequenos comércios já vêm anunciando aí nos últimos dias quais serão as condições das ofertas, enfim, dos descontos apresentados. Em alguns casos, chegam até a 80%. Olha só. Então, a gente percebe que o varejo e o comércio, de uma forma geral, está bastante engajado para fazer realmente com que essa semana se torne um novo calendário para o comércio brasileiro, né? Vamos lembrar que a semana que está se tratando como Semana do Brasil vai ser mais do que uma semana, né? Sim. Porque vai começar no dia 6 e vai até o dia 15 de setembro, né? Isso mesmo. E o que leva o varejo, assim, a acreditar que vai ser uma boa mesmo essa Semana do Brasil, hein, Sharon? Então, são vários pontos que, na somatória, assim, faz com que haja esse entusiasmo, né? O primeiro deles é que setembro, tradicionalmente, é um dos meses mais fracos do varejo nacional. Talvez não necessariamente o mais fraco, mas está entre os mais fracos. Então, a ideia até da Secretaria Especial de Comunicação Social, que foi ali o eixo do governo que
criou semana, né? A semana, foi justamente essa, de pegar carona aí nas comemorações da independência para tentar fixar essa data como mais uma data importante dentro do calendário do varejo. Vamos valorizar o que é nosso. De 6 a 15 de setembro tem Semana do Brasil. Bom para você, bom para o país. Aguarde. Então, essa questão do mês é um ponto, porque é um mês tradicionalmente fraco, e também eles veem essa questão do cenário econômico, né? O desemprego ainda é alto, mas já apresenta uma tendência de retomada, o endividamento das famílias está um pouco mais controlado, então tem vários aspectos da questão econômica que para o varejo tenderiam a fazer com que as vendas crescessem, e isso ainda não aconteceu. Então eles esperam que esse estímulo em desconto, em parcelamentos, em outras estratégias de atração do consumidor resultem aí num fôlego a mais nesse período que tradicionalmente não é dos melhores para o varejo. No melhor cenário, assim, vamos dizer, para o pessoal do varejo, seria, talvez não nesse primeiro ano, mas no futuro próximo, transformar, se isso persistir, essa data, esse período, como uma das datas importantes do ano. Então vamos lembrar que tem datas comemorativas que são tradicionalmente as melhores para o comércio, né? Dia das Mães, Natal, o Dia dos Namorados, e de repente entraria ali como quarta, quinta, talvez data, essa coisa da Semana do Brasil, isso que se espera, pelo menos? Sim, a expectativa é justamente essa. A gente ouviu alguns especialistas do setor, o próprio Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é uma das entidades que está encampando aí a Semana do Brasil junto com o governo federal, eles colocam que, obviamente, essa é uma primeira edição, então há já esse engajamento bastante representativo por parte das empresas, mas a constatação de se isso vai funcionar de fato vai vir no pós, com a adesão daí da outra ponta da cadeia. Sim, né? de quem compra, de né? quem compra, dos consumidores. Mas em isso acontecendo, ele acredita sim que em 2 anos, possivelmente, ela possa representar já o 5º período de varejo, assim, de melhores vendas no varejo, atrás do Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e da própria Black Friday, né? Que são aí as principais datas para o comércio nacional. Cada empresa vai fazer promoções no sentido de levar vantagem ao consumidor. Para as empresas que vão aderir, já que a ideia, como a gente explicou, surgiu da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, né? Para as empresas que vão aderir, que vão estar lá com a imagem Semana do Brasil e os descontos, tem algum tipo de benefício, alguma isenção ou não? Não tem. Acho que esse é um dos pontos interessantes, assim, dessa proposta, tanto por parte do governo, tanto por parte do empresariado. A ideia veio do governo federal, mas o governo, o que ele está proporcionando, assim, para as empresas é a publicidade mesmo, é fazer com que a intenção da semana, as datas, enfim, com que isso circule nas mídias e tenha bastante visibilidade. Mas fora isso, as empresas não vão ter nenhum tipo de benefício ou de incentivo fiscal ou de qualquer outra natureza para participar. Então, até uma questão que o próprio IDV pontuou é que elas estão sacrificando rentabilidade para justamente tentar fazer com que isso seja um novo motor aí para gerar esse novo fôlego para o varejo. Depois que tivermos os resultados aí desta semana, a gente volta a conversar aqui no 15 Minutos para saber qual que foi o impacto ou não, né, de vendas aí de toda essa tentativa. Sharon, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, até. Para fechar o 15 Minutos, hoje é dia de Momento Tá Ok. Não temos problema no tocante a isso daí, deixa bem claro isso aí. No tocante a isso daí. Mais uma mentira, mais um fake news. Mentira! É essa a questão. Vai ter coisa que pode desagradar vocês, ok? É a frase da semana do presidente Jair Bolsonaro. Como sempre, um certo desafio achar uma só, né? Mas, de qualquer maneira, a frase que vai hoje simboliza um pouco da semana do presidente. É essa aqui, ó. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, como a senhora Michelle Bachelet, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. O general de Brigada Aérea Alberto Bachelet, pai da ex-presidente do Chile e atual comissária da ONU para Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, foi torturado e morreu na prisão ao se opor ao golpe de Estado que levou à presidência chilena ao general Augusto Pinochet. Além de Alberto Bachelet, a própria Michelle e a mãe dela foram também torturadas pela sanguinária ditadura do general chileno.
Ou seja, pegou mal, muito mal a fala do presidente brasileiro, tanto que um aliado de Bolsonaro na América do Sul, o atual presidente do Chile, Sebastián Piñera, desaprovou publicamente as declarações do presidente brasileiro. Não comparto em absoluto a alusão hecha por el presidente Bolsonaro respecto a uma ex-presidenta de Chile e especialmente em um tema tão doloroso como a morte de seu padre. Pois é, em questão de semanas, o presidente Jair Bolsonaro vai colecionando declarações ofensivas a líderes internacionais. Primeiro foi o presidente da França, Emmanuel Macron, e as ofensas à esposa dele. E agora, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Por enquanto, não tem nenhum pedido de desculpas e o fato é que pegou mal, bem mal. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça que para você ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!